Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, beleza? Hoje trazendo uma matériazinha importantíssima, tá? Presente em todos os concursos e costuma trazer um probleminha pra galera, tá? A tal temida função. E hoje, mais em específico, a função afim, ou seja, a função do primeiro grau, tá, galera? E aí o seguinte, qual é a proposta da aula de hoje? Eu vou trazer para vocês aqui a parte teórica, nós vamos aprender cada partezinha fundamental da nossa função afim e depois mostrar para vocês como é que isso é cobrado em um concurso, através de umas questões de fixação e questões mais contextualizadas, beleza? Então é o seguinte, a gente vai aprender tudo, vai sair daqui brabo em função afim, e depois a gente ainda vai fazer umas questõezinhas aí, e o melhor de tudo, vou estar deixando aqui na descrição, tá? Uma folha de exercícios com função afim para vocês. Vai ser uma folhinha dividida em 3 níveis, nível 1, nível 2, nível 3. Nível 1 são questões mais diretas, questões mais de fixação. Nível 2, questões mais elaboradas, porém não mais difíceis, ainda para você dar uma fixada, mas já dando uma contextualizada no assunto, entendeu? E aí nível 3 já dá uma pegada maior ali, são questões de concursos, são questões mais elaboradas, vai ter questão de vestibular, FGV, concurso militar, tem questão do ITA, do IFOM, tá? Mas aí vocês vão ver que não é nenhum absurdo não, tá, gente? Embora seja desses concursos que são conhecidos por serem muito difíceis, as questões em exclusivo aí nesse caso não são nada demais. E galera, material legal, né? Folha maneira, né? Então aproveitando, essa folha é um material que tem lá na nossa comunidade, beleza? Lancei aí recentemente a comunidade MEF Militares, que é um projeto que eu estou lançando de uma turma reduzida com uma única finalidade: você aprender matemática, tá? Vai deixar de ser aquele vilão que todo mundo tem medo. Eu vou estar te ajudando. A gente vai estar vendo a matemática inteira em 2 aulas semanais, ao vivo comigo, beleza? Turminha reduzida, galera. Galera ali no máximo, tá? 20 pessoas. As inscrições estão encerrando, as vagas estão acabando, beleza? Vai encerrar agora final de janeiro e a gente vai levar aí o ano todo juntos. Então a ideia é deixar de ser um problema matemática para você. Então, entra lá no nosso site, mathcomth.com.br, e aí você dá uma ligada legal aí para ver como é que funciona o nosso projeto, beleza? Tenho certeza que você não vai se arrepender. Show? Esse material que eu estou disponibilizando, inclusive, é um material de lá para você ter um gostinho, certo? Então, galera, bora para nossa aula. Começando aí, função afim, função do primeiro grau, é toda função que a nossa representação, nossa lei de formação, é uma equação do primeiro grau. Só que, gente, antes de qualquer coisa, deixa eu dar uma lembrada para você, ou então deixa eu te explicar o que é uma função, né? Não posso chegar jogando assim. A gente tem que uma função nada mais é do que uma relação entre dois conjuntos. Então, imagina o seguinte, tem lá um conjunto, tem outro conjunto. Eu vou pegar elementos desse conjunto, criar um sentido para que gere uma correspondência com os elementos desse outro conjunto, beleza? Então, gente, tem 2 conjuntos, uma relação entre eles, de modo que os elementos desse conjunto se tornam elementos desse aqui, se relacionam, na verdade, não se tornam, se relacionam com elementos desse outro conjunto. E essa relação que eu estou falando, esse sentido, normalmente é estabelecido por uma equação ou por uma sentença, tá? E aí, dependendo da equação que estiver sendo usada ali, a gente atribui a essa função o nome daquela equação. Então, por exemplo, hoje a gente vai estar lidando com uma função do primeiro grau, então você acredita que equação que a gente vai estar usando? Equação do primeiro grau, tá, galera? E aí, por isso, a nossa função afim já começa assim, ó. Ela sempre tem o mesmo formato. A nossa lei de formação da função afim é sempre o mesmo, beleza? A lei de formação da nossa função é sempre uma equação do primeiro grau, ax mais b. Então a gente sempre vai ter, quando estiver lidando com a função afim, que f de x é igual a ax mais b, de maneira genérica, sempre nesse formato. E aí, cara, presta muita atenção. A única condição que você tem aqui é que a letra A nunca pode ser zero. A letra A e a letra B pode ser o número que tu quiser. Pensa em um número aí. Esse número pode. Exceto o número zero. O zero não serve para o A. E eu vou te mostrar o porquê. Porque olha só, se eu colocar ali 0 vezes x mais b, qualquer coisa vezes 0, 0. E aí sobra só a letra B. E aí, galera, deixou de aparecer o x, certo? Esse x elevado a 1 é justamente ele que torna isso uma equação do primeiro grau. Então ele não pode deixar de estar ali de maneira alguma, beleza? Então, ó, a equação vai ser sempre essa, nunca vai mudar. F de x igual a x mais b. O A nunca pode ser zero, agora o B tanto faz, o B pode ser zero, tá? A gente vai ver isso.
Mas tá, tô falando desses caras do A e do B, o que que são eles? Esse A e esse B é o que a gente vai estar chamando de coeficientes da nossa função. Eles têm um papel, eles têm uma responsabilidade, vou te falar, eles já te denunciam completamente como é que vai ser a sua função, tá? Porque, cara, lembra daquele lance que eu te falei das relações entre os conjuntos? Quando eu pego um elemento daqui, eu relaciono com outro daqui, eu estou lidando com dois elementos, vocês concordam comigo? Estou pegando um daqui e lidando com outro daqui, certo? Onde eu pego o elemento, a gente vai estar chamando de domínio, e onde está a minha possível resposta, a gente chama de contradomínio. Quando eu pego o elemento do domínio e ele me gera um elemento do contradomínio, essa resposta a gente vai estar chamando de imagem, beleza? Então, galera, de maneira geral, isso é função, tá? De uma maneira assim bem rude, isso é função. Peguei o elemento do domínio, gerei a imagem, eu vou estar formando um par ordenado. E esse par ordenado é trazido para o nosso plano cartesiano, que dependendo da equação que a gente tiver ali, ele vai estar se comportando de uma maneira. Graficamente, cada função é representada de uma forma diferente. E na função do primeiro grau, você vai notar que o comportamento dos pares ordenados é através de uma reta, linear, beleza? Então é o seguinte, o nosso primeiro coeficiente, a letra A, que é o cara que acompanha o x, é chamado de coeficiente angular. E faz sentido, né? Letra A de angular. Esse cara é responsável pela angulação do nosso gráfico. Se eu tiver um coeficiente angular positivo, ou seja, maior do que zero, eu vou estar chamando essa função de função crescente. Minha reta vai estar inclinada para o lado direito. E aí você pode pensar assim, ó, o sinal de maior aponta para a direita, a nossa reta está inclinada para o lado direito. Beleza? Agora, se meu coeficiente linear for um número menor do que zero, aí eu tenho uma função decrescente e o meu sinal aponta para o lado esquerdo, a minha reta inclina para o lado esquerdo. Beleza? Mas tá, o que é esse lance de crescente e decrescente? Gente, eu vou estar falando que uma função é crescente quando, conforme eu aumentar o valor do x, meu valor do y aumentar junto. Olha só, se eu pegar um x aqui, ele vai ter um valor de y aqui, certo? Se eu aumentar ele, ou seja, andar para a direita, esse valor de x vai ter esse valor de y. Olha só como é que a gente aumentou o valor do x e o y aumentou junto. Função crescente. E na decrescente é justamente o contrário. Eu tenho um valor de x aqui, que me dá um valor de y, e se eu aumentar o valor do x, diminui o valor do nosso y. Beleza? Então, função crescente. Conforme eu aumento o x, o meu y aumenta junto. Função decrescente, conforme eu aumento o x, o meu y diminui. É justamente o contrário, beleza? Então, cara, essa primeira parte é o seguinte, olha só como é que a gente foi evoluindo. Primeiro descobri a equação, que vai ser sempre a mesma. Depois eu entendi quem é o A. E eu já sei, porra, que vai ser uma reta. Função do primeiro grau, sempre uma reta. E, pô, só pelo valor do A, eu já consigo entender como é que a nossa reta vai estar no plano cartesiano, certo? Então, vê como a gente vai desmembrando o que está acontecendo, a gente vai conseguindo visualizar melhor o que está rolando. E agora vai ficar melhor ainda, quando eu conhecer o coeficiente B, que é o nosso coeficiente linear, certo? Gente, o nosso coeficiente linear, ele é exatamente o ponto que a nossa reta corta o eixo Y. É só isso, tá? Essa letra B, que fica sozinha aqui na nossa lei de formação, é exatamente o ponto em que a nossa reta corta o eixo Y. Então, peraí, se o meu B for 3, eu vou cortar no ponto 3? Exatamente. Se o meu B for 30, eu vou cortar no 30? É. Se o meu B for menos 1 milhão, eu vou cortar no menos 1 milhão? Exatamente, amigo. O valor que tiver aqui na letra B é o ponto que vai cortar o eixo Y, que vai interceptar o eixo Y. E é sempre representado pelo par ordenado 0 e B. Então, galera, olha só. Se eu tiver a função f de x igual a 2x menos 3. Primeira coisa que eu preciso que você faça, identifique os coeficientes. Coeficiente A é sempre quem está junto do x, então no caso é o número 2. Coeficiente B é sempre quem está sozinho, então no caso é o menos 3. E aí olha só como só de olhar para cá eu já consigo imaginar o desenho. Meu coeficiente A é um valor positivo, então a minha reta vai estar para o lado direito. Meu coeficiente B é menos 3, então vai estar cortando o eixo Y no ponto 0 e menos 3. E aí só com isso a gente consegue dar uma
previamente, né, uma desenhada no nosso gráfico, beleza? Por que previamente? Porque para eu cravar o gráfico exatamente, eu preciso conhecer um outro ponto importantíssimo, que é o ponto da raiz ou o zero da nossa função. A raiz ou o zero da nossa função, galera, é o ponto que corta o eixo x do nosso gráfico. Cuidado para não confundir. O coeficiente b corta o eixo y, que está em pé, e a raiz corta o x, o que está deitado, beleza? Tá, mas o que é isso? É o seguinte, existe um valor que quando você colocar ali no lugar do x e fizer a sua continha, que quando você trocar pelo x e realizar a operação, a sua resposta vai dar zero. Esse cara é justamente a raiz ou o zero da função. Faz sentido, né? Que é quando a nossa função ela literalmente é igualada a zero, beleza? Então, sempre que eu falar para você, raiz da função, é o ponto em que o nosso gráfico corta o eixo x. É o ponto em que a minha função é igualada a zero. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui a função f de x igual a 2x menos 4, que era a raiz dela, o que eu preciso fazer? Pega a equação e iguala a zero. 2x menos 4 igual a zero. Letra para um lado e número para o outro. Você vai encontrar que o x que zera essa função é o 2. Quer ver? Vamos testar? Pega o 2 e coloca ali dentro. 2 vezes 2 menos 4. 4 menos 4 deu quanto? Zero, né? Ou seja, é o valor que vai estar zerando a nossa função. É o valor que vai estar interceptando o eixo x do nosso gráfico, certo? Então, galera, de maneira geral, tudo que é fundamental para a nossa função do primeiro grau, a gente já sabe. Eu sei que a equação dela é sempre uma função do primeiro grau, uma equação do primeiro grau, na real. O a nunca pode ser zero. O a e o b pode ser qualquer valor que eu quiser, exceto isso, né, que o a não pode ser zero. E o a e o b são chamados de coeficientes da minha função. O a de angular é representado pela angulação do nosso gráfico. Se for um valor positivo, inclinado para a direita, função crescente. Se for um valor negativo, inclinado para a esquerda, função decrescente. Coeficiente b, responsável pelo ponto em que a nossa função corta o eixo y, né? Então, vai estar sendo dessa maneira. E a raiz ou zero da função é quando a nossa função é igualada a zero. Beleza? E aí, como é que eu encontro? Pego a equação e literalmente iguala a zero. Agora, se você já tiver um pouco mais de afinidade com a matemática, depois de você aprender isso tudo, você já pode ser mais abusado, porque a sua raiz é sempre encontrada através do menos b sobre a. Quer ver? Vamos testar. Quem é o a aqui? O 2. Quem é o b? O menos 4. Então, vamos fazer x0 é igual a menos o b, que é menos 4, sobre o a, que é 2. Menos com menos mais, 4 dividido por 2, 2. Então, a nossa raiz, ó, vê como é que bate? O 2. Então, quando você estiver mais abusado, se estiver mais de boa, você pode pegar e ir direto para essa funçãozinha aqui, beleza? E, galera, se acostuma que eu monto o quadro todo caprichoso, todo bonitinho, conforme eu vou explicando, eu vou cagando o quadro todo. Galera que tem aula comigo está acostumado, então eu sempre falo, gente, tira a foto antes, porque depois fica terrível, certo? E aí tá, aprendemos função afim, beleza? Agora a gente sabe fazer função afim, entende como é que funciona, só que eu quero trazer para você um lance que é o seguinte, é uma ideia muito boa. Trazer um pouco da geometria para cá. Como assim? Isso aqui é representado por uma reta, certo? Só que reta é um conceito primitivo lá de geometria. Só que por estar na parte da função, no plano cartesiano, não deixa de ter as mesmas definições, tá? A reta é um conjunto de infinitos pontos colineares que estão numa mesma linha. Então, na verdade, isso aqui são vários pontinhos um perto do outro. E é representado através de uma equação. Então, galera, essa equação representa todo ponto que existe aqui em cima. Falando na linguagem aqui do plano cartesiano, representa todo par ordenado. Beleza. Só que olhando lá para a geometria, galera que esteve na live da semana experimental da nossa comunidade vai lembrar disso. Na segunda aula, nós vimos o início de geometria. A gente lembra que para definir uma reta, eu preciso de no mínimo 2 pontos. Como assim? Se eu tiver esse ponto aqui, quantas retas a gente consegue traçar passando por esse ponto? Infinitos, certo? Agora, se eu tiver 2 pontos, quantas retas a gente consegue? Somente uma, né? Eu defino uma única reta com 2 pontos.
Guarda isso. Aqui não é diferente. Se eu tiver 2 pontos, eu consigo definir essa função. Ou melhor, se eu tiver 2 pares ordenados, eu consigo definir essa função. Dá uma olhada. 2 pontos de f de x, galera, é o mínimo que eu preciso para determinar essa função afim. Se eu tiver um ponto A e eu tiver um ponto B, cara, tu tem a função inteira. Por quê? Eu consigo pegar o nosso coeficiente angular através disso aqui, yb menos ya sobre xb menos xa. Então, você conhecendo 2 pontos, isso aqui é o suficiente. Galera da EAR, muita atenção que EAR gosta disso aqui, beleza? Exemplozinho. Sendo A o par ordenado 1 e 2 e B o par ordenado 3 e 6, determine f de x. Galera, considerando que a nossa aula é sobre função afim, obviamente que isso aqui vai ser uma função afim, tá? Eu só não escrevi mais específico por conta do espaço, certo? Seguinte, tenho 2 pares ordenados, é o suficiente para eu descobrir o coeficiente angular. E eu sabendo o coeficiente angular, descobrir o linear é um pulo. E eu vou te mostrar, olha só. Coeficiente angular tendo esses 2 pontos. O A é igual ao YB menos o YA, 6 menos 2, dividido pelo XB menos o XA, 3 menos 1. 6 menos 2 dá 4, 3 menos 1 dá 2, e 4 dividido por 2, até agora há pouco estava dando 2 também. Ou seja, o nosso coeficiente angular da função que possui esses 2 pares ordenados, com certeza é o número 2. Beleza? Ou seja, a minha função, que normalmente é ax mais b, com certeza vai ser 2x mais b, porque o a vale 2. Até aqui tudo bem, né? E, gente, tendo essa informação, para descobrir o b é um pulo, porque você tem 2 pares ordenados dessa função. O que aquilo ali te traz de informação? Que quando você pegar o 1 e colocar no lugar do x, a nossa resposta tem que dar 2. Quando eu pegar o 3 e colocar no lugar do x, a nossa resposta tem que dar 6. Então é o seguinte, quando eu pegar esse 1 e colocar no lugar do x, a sua resposta tem que ser 2. Então vamos fazer isso. 2 vezes x, 2 vezes 1. Mais b, ó, coloquei no lugar do x, então a resposta tem que dar 2. 2 mais b igual a 2, tem 2 dos dois lados, porque quando passar para lá vai diminuindo, então cortamos, certo? O nosso b, nesse caso em específico, vai estar valendo 0. Então, por fim, a minha função afim, nesse caso, ela é f de x igual a 2x. Porque eu não preciso ficar escrevendo aqui 2x mais 0, tá, gente? Então, a nossa função, ela é somente 2x. Então, rapaziada, função afim é isso, beleza? Não é nenhum demônio de 7 cabeças, certo? A gente costuma ter muito problema com função porque não entende a parte inicial dela, que é o lance das relações, certo? Mas a primeira função que vai te pegar legal aí na prova, que você vai matar com toda certeza, vai ser a função afim, que é sempre representado através dessas coisas aqui. E, pô, o quadro no início estava direitinho, né? Agora já tá tudo cagado. Mas é isso, galera. E, ó, a parte teórica foi isso, certo? Coisas que a gente precisava saber para poder desenrolar. Agora eu vou te mostrar como é que isso é cobrado em provas, como é que isso pode ser contextualizado, beleza? Nossas aulas da comunidade são sempre nesse padrão, certo? Sempre através aí de uma aulinha ao vivo, onde eu mostro a teoria, dou mais atenção, claro que a gente tem um tempo maior, e faz exercícios aí, beleza? Dá uma aprofundada maneira, certo? Então, galera, enquanto eu vou lendo as questões, vai estar aparecendo aí na tela para vocês, beleza? E aí a gente vai fazendo junto. Separei algumas questõezinhas, material vai estar aí na descrição para vocês poderem pegar, certo? E antes, deixa eu só dar uma conferida se está gravando, porque eu já gravei essa aula e quando eu fui ver não estava gravando. Aparentemente está gravando sim. Então, seguimos. Aproveitar o tempo para vocês, podiam ter tirado um print aí enquanto eu via, hein? Certo? Então, olha lá. Deixa eu dar uma apagadinha aqui. Função afim. A galera costuma ter muito problema com função. Na verdade, isso é um preconceito que a gente carrega desde a escola, né? Porque na escola a gente não dá muita atenção. E aí, quando vai estudar para um concurso, que a gente vê que precisa daquilo ali para poder passar na prova, passar numa federal, num concurso militar, que aí a gente começa a ver o prejuízo que era, né? Comigo foi a mesma coisa, sabe? Eu, particularmente, me achava muito bom em matemática na escola. Tipo, eu sempre tirava nota boa e tal. Mas quando eu cheguei no curso, que eu fui começar a estudar,
Aí eu vi que de fato eu não sabia nada, na verdade, né? E aí eu tive que correr atrás do prejuízo, certo? Mas consegui desenrolar de boa. Relativamente de boa, né? Depois de algumas surras. Principalmente em log. Porra, eu aprendi hoje é a minha matéria favorita. Eu aprendi a gostar de log na marra, sabia? Inclusive, se quiser uma aulinha de log, deixa aí embaixo pra gente, tá? Então, galera, já abre o PDF que eu deixei na descrição, dá uma acompanhada. Eu vou estar colocando aí na tela também o enunciado para vocês verem, mas vamos lá. 1. A função real de variável real definida por f de x é igual 3 menos 2a que multiplica x mais 2 é crescente quando? Galera, quando que uma função é crescente? Quando o coeficiente angular é maior do que zero, certo? E quem é o coeficiente angular? É quem multiplica o x, ou seja, aquilo ali tem que ser maior do que zero. Então eu posso pegar e falar que 3 menos 2a tem que ser maior do que zero. 3 tem que ser maior do que 2a, é o mesmo que eu falar que 2a é menor do que 3. Então, por fim, o nosso a, para que essa função seja crescente, tem que ser um número menor do que 3 meios, e isso está na nossa letra B. Então, rapaziada, questão bem direta. Essa questãozinha é a cara da IAR, beleza? Já caiu questão assim na IAR, que bastava a gente analisar para ver como é que funcionava isso aí. Certo? Número 2 aí, seguindo a ordem, coisa que eu não costumo fazer muito nas aulas presenciais. Tem a função f de x igual a mx mais n, passa pelos pontos menos 1 e 3 e 2 e 7. O valor de m, galera, o m é o coeficiente angular, ele está junto do x. Tenho 2 pontos, tu já viu que é o suficiente, né? O nosso coeficiente angular, ele é o yb menos o ya sobre o xb menos o xa. 7 menos 3, 4, menos com menos mais, e 2 mais 1, isso aí, 3, né? Então, nosso coeficiente angular, 4/3, letra B. Certo? Então, questões bem diretas, bem perfil de IAR. E olha essa número 3 aqui, como ela é exatamente igual a 2, ela só te passa a informação de uma maneira diferente. Dada a função afim f de x igual a x mais b, sabendo que f de 3 é igual a 6 e f de menos 2 é igual a menos 3, o valor do coeficiente angular dessa função é... Então, rapaziada, mesmo esquema. Só que agora ele me passou a informação de uma maneira diferente. Aqui ele me passou através de pares ordenados e aqui ele me passou através da relação. Mas ele está te falando que é o par ordenado 3 e menos 6, par ordenado menos 2 e 3. Quero o coeficiente angular, tenho 2 pontos, é o suficiente. Yb menos ya sobre xb menos xa. Menos 3 menos 6, menos 9. Menos 2 menos 3, menos 5. Negativo em cima e embaixo, então fica positivo. Nossa resposta nesse caso, 9/5, letra A. Certo? Então, galera, questões bem diretas, beleza? Dá uma olhada na número 4. Podemos afirmar que o zero da função f de x igual a menos 2x mais 5 é... Rapaziada, o que é o zero da função mesmo? É literalmente quando dá zero, né? Ou seja, basta eu pegar a equação e igualar a zero. Letra para um lado e número para o outro, o nosso x vai estar valendo 5 meios, que é o que consta na nossa letra B, porque ele efetuou a divisão. 2,5. E aí é o tipo de questão que tu resolve, aí tu vai olhar as alternativas, não acha o que tu encontrou e tu fica, fudeu, errei. Mas não, tá? Ele só fez a divisão. Certo? Galera, questão 5 é de afirmativas. Galera aí que tem aula comigo online deve estar bolada que eu estou seguindo a ordem das questões, porque presencialmente, quando eu entrego a folhinha na sala, eu não costumo seguir a ordem. Então vamos lá. A 5. Julgue as afirmativas a seguir sobre a função f de x igual a 2x menos 3. Galera,
Sempre que eu te der uma equação, a primeira coisa que eu quero que você faça é localizar os coeficientes. O nosso coeficiente A é o 2, nosso coeficiente B é o menos 3. Vamos ver. Afirmativa 1. O coeficiente angular é 2. Viu? Serviu, né? Tá certo. 2. Coeficiente linear é 3. Não, é menos 3. Errado. E 3, a imagem da função para x igual a 1 é menos 1. Rapaziada, ele está te falando que quando você pegar o menos 1, quando você pegar o 1, na verdade, e colocar dentro da função, a resposta tem que dar menos 1. Vamos testar. 2 vezes 1 menos 3. 2 menos 3, que vai dar menos 1. Então tá certo, né? Afirmativa 3 está certa. Ou seja, somente a 1 e a 3 estão certas, são verdadeiras. Gabarito, letra D. Certinho? E a 6, para a gente fechar essas questões de fixação. Sobre o comportamento da função f de x e 4x menos 3, marque a alternativa correta. Letra A. F de x é crescente, pois seu coeficiente angular é positivo igual a 4. Galera, quem é que está acompanhando o x? O 4. Então, o coeficiente angular é 4. E ele é positivo, logo ela é crescente. Então, gabarito letra A nessa aí. Então, rapaziada, as questões de fixação são todas nesse pique, beleza? Nosso material é todo composto por questões que vão te fazer fixar aquela ideia, porque você vai repetir aquele movimento, então você vai acabar fixando na sua mente, você vai de fato aprender, você não vai decorar, você vai pegar a mecânica do movimento, entende? Então o meu trabalho aí na nossa comunidade é todo em cima disso, exercícios de fixação e aprofundamento, beleza? E agora eu vou te mostrar uma forma de contextualização dessa questão. Dá uma olhada na número 8, por gentileza. Que é uma questão que facilmente cairia tanto na ESA quanto na UERJ, tá, gente? São questões que facilmente cairia nessas duas provas aí. E aí, pô, como é que tu tá montando o gráfico sem nem ter lido? Que eu já gravei essa aula, só que o celular não estava gravando, certo? Então, olha. Então, galera, vamos lá. Um meteorologista, ao analisar o calendário de chuvas referente ao mês de maio em uma dada região, verificou que a precipitação ao longo dos dias se deu de acordo com o gráfico retilíneo a seguir. Gráfico retilíneo, gráfico de linha reta, ou seja, uma função afim, certo? É um gráfico que relaciona os dias de maio, que inclusive é o meu aniversário, com os milímetros de precipitação. Ele quer saber a precipitação ocorrida em 26 de maio. Ou seja, eu quero saber o valor dessa função quando x for 26, tá, galera? Então, para isso, eu preciso descobrir a lei de formação. E se você reparar, o gráfico ele dá para a gente duas informações. Ó. Ele dá o par ordenado 20 e 70 e o ponto B ali, onde ele começa, é no 120. Então, de cara, eu já consigo saber que essa função é a x mais 120. E ainda consigo descobrir o valor do A, porque eu sei que quando eu pegar o 20 e colocar no lugar do x, a minha resposta tem que dar 70. Então, 20A, 70 menos 120 dá menos 50, né? Então, cortei zerinho com zerinho. 2A é igual a menos 5, logo, eu chego à conclusão que o A é menos 5 meios. Então, a minha função f de x, ela é menos 5 meios de x mais 120. Eu quero saber quando essa função vai ter o 26 no lugar do x. Então, é menos 5 vezes 26 sobre 2. Certo? 26 com 2 dá 13, menos 5 vezes 13, mais 120. 5 vezes 13, se eu não estiver ficando maluco, dá 65. E 120 menos 65 vai estar dando 55. Ou seja, no mês de maio, no mês do meu aniversário, no dia 26, vai ter precipitado 55 milímetros de chuva, que é o nosso gabarito, letra D. Beleza? Então, rapaziada, uma questão mais contextualizada.
uma questão que é muito possível de cair na ESA. A ESA, inclusive, já contextualizou com coisa parecida recentemente, contextualizou com o preço do carro, se eu não me engano, que ia decrescendo com o passar do tempo, certo? Então, rapaziada, nossa aula de função afim foi isso, tá? Fico feliz que você tenha acompanhado. Se você gostou, deixa o seu likezinho aí. Se inscreve se você ainda não se inscreveu, porque eu pretendo ter essa pegada de trazer conteúdos que vai te ajudar na sua prova, no seu concurso, beleza? Até você que está assistindo por conta do colégio, tenho certeza que vou estar conseguindo te ajudar. Tem exercícios aí que vão te ajudar de verdade, beleza? E dá um confere lá no nosso site, mathcomth.com.br, para saber mais sobre a nossa comunidade. Valeu? Compartilha com seus amigos se tu tiver gostado. E galera, foi isso. Tamo junto. Valeu!